RFI Convida. Estamos ouvindo um trecho de uma das faixas do álbum Portrait, do músico brasileiro Cristiano Nascimento, nosso convidado de hoje do RFI Convida. Seja muito bem-vindo à Rádio França Internacional, muito Cristiano. Obrigado. Cristiano, você é um músico que tem o violão como instrumento, digamos assim, principal, né? E explora, né, os vários recursos, né, que esse instrumento proporciona. E você está lançando, então, 2 projetos. Um deles é o álbum Portrait, em parceria com Will Welker, e depois o livro-disco C'est l'air du bœuf, né? E ainda você é o fundador e o diretor artístico do Festival Internacional de Choro de Aix-en-Provence, e tudo isso acontece mais ou menos ao mesmo tempo, né, Cristiano? Mas vamos começar falando, então, do álbum Portrait, que você, então, faz em parceria com o Will Welker, né? E vocês exploram muitas as possibilidades, né, desse instrumento, né, do violão. Como é que surgiu, então, essa parceria? Como é que vocês abordam e o que vocês propõem com esse disco Portrait? Sim, a gênese vem de um encontro comum. A gente já se conhece e toca junto há mais de 12 anos. E para mim é muito importante ter uma relação humana com a pessoa que eu vou dividir o palco, ensaiar, trabalhar, tocar, criar. Tem que ter muita afinidade além da música. Só a música não basta para mim. E a gente demorou muito tempo. A gente construiu um som porque a gente trabalhou em projetos juntos, mas não um projeto nosso. A gente era acompanhador, arranjava e tudo, em várias coisas assim. E em 2019 veio essa ideia de criar um duo. Eu achei que a gente estava pronto, a gente se conhece bem, a gente tem uma afinidade muito grande, a gente sabe o que quer. Então propus para ele, de repente a gente podia fazer um duo de guitarras, com uma ideia assim, assado, porque eu sou, antes de tudo, antes de ser violonista, eu me considero compositor e arranjador. Para mim é a composição que guia. Se o violonista faz alguma coisa, é graças ao compositor. E a ideia era que eu fizesse as composições, arranjos e tudo, e propus para ele. Tu topa? Porque ele é instrumentista, improvisador. Eu não sou improvisador, não é a minha praia de improvisação. Até que eu improviso nisso tudo, mas eu deixo para ele. Ele que é o cara do improviso, que é o intérprete de melodia. Eu gosto de acompanhar, compor, tranquilo, e deixo ele... É um bom encontro, então, é ele, né, que carrega o peso, é ele. Vai lá. Tá certo. Agora, tem vários estilos ali, né? Porque você se inspira também, né? Na viola nordestina tem viola de 7 cordas, né? Tem a guitarra elétrica, né? Quer dizer, assim, uma variedade de estilos aí que vocês conseguiram, né, produzir nesse álbum. Exato. E a ideia era essa mesmo. Por dizer, ter timbres, não só timbres que podemos tirar com um instrumento, mas timbres que mudasse. Porque eu sou meio chato. Eu não gosto de ficar ouvindo o mesmo timbre o tempo todo. Mesmo para um concerto, eu tenho dificuldade de ficar atento, de ouvir o mesmo timbre. E isso faz parte da minha música, porque é o que tem dentro de mim. E a ideia, eu toco um pouco de viola, não sou violeiro, mas a ideia era explorar timbres e linguagens de coisas que eu vivi nos bailes. Então, o Wim, ele tem uma guitarra ele toca guitarra jazz, né, a semiacústica, tudo isso, e uma guitarra 7 cordas de nylon, e a minha guitarra de 7 cordas é de aço, totalmente aço, do agudo ao grave. Então já dão 2 timbres diferentes, e a viola, que dá um outro timbre. Então cada um usa 2 instrumentos. Ele a guitarra jazz e o 7 cordas de nylon, eu 7 cordas de aço e a viola nordestina. E já vem daí, a ideia, então, para construir arranjos e composições é uma maravilha, com essas possibilidades. Inspira muito, muito inspirador. E os ritmos são ritmos que eu vivenciei, né, na minha prática de músico de baile, ou também dos mestres que eu pude estudar, porque antes de fazer parte do choro, eu participei da orquestra do Itiberê Zuarg, que é o contrabaixista do Hermeto Pascoal há mais de 40 anos.
Então, eu vivenciei muito com ele essa música de novas tradições, né? Vai dizer, de música popular contemporânea. Esse instrumento do universo do Hermeto Pascoal, porque eu tenho muito isso na cabeça e vivi durante muitos anos com o Itiberê. Isso faz parte, a gente ouve nesse disco. E o choro, a música de rua, quando eu encontrei Walter Silva, um grande guitarrista de sete cordas, e todo esse... O Abel mesmo, que foi um amigo cavaquinista que vamos falar depois, provavelmente. Então tem tudo isso nesse disco. Tá, ok, nesse disco Portrait, então. E paralelamente, você também trabalhou com a Claire Luzy, né? Vocês têm uma companhia chamada La Roda, não é? E vocês produziram também um álbum que se chama, então, L'Air du Bœuf, né? C'est L'Air du Bœuf. E eu gostaria que você comentasse também, porque é um álbum que também está sendo lançado mais ou menos no mesmo período, né? Sim. Que também coincide com o Festival Internacional de Choro, mas vamos falar um pouco desse disco primeiro. C'est L'Air du Bœuf. Em que consiste esse trabalho, C'est L'Air du Bœuf a gente vai tirar de um espetáculo que a gente fez, eu acho que em 2019 também, que a gente criou esse espetáculo, que no início chamava Boum, Boum Mon Bœuf, fazendo um jogo de palavras com Bumba Meu Boi, porque do folclore brasileiro. Do folclore brasileiro, e que é uma história, que no início começa um pouco como uma enquete, e da expressão francesa faire le bœuf, que os músicos aqui na França, vamos faire le bœuf, fazer o boi, quer dizer, vamos fazer um som, vamos fazer uma jam de forma informal. Então a gente conta essa história verdadeira e que tem uma relação muito grande com o compositor Exois Darius-Mignot e o Brasil. Então é uma expressão que vem do Brasil, que tem suas origens no Brasil, faire le bœuf. E a gente conta essa história de forma bem fantasista, porque tem cenografia, tem a mise-en-scène, a gente trabalhou com mise-en-scène costumière, eu estou falando francês, olha, eu não sei, com toda essa parte meio teatral, que é uma opereta, uma ópera de bolso, que a gente fez para o público infanto-juvenil. E tem um livro também, né? Então, e aí esse disco vem daí, e a gente chamou a Dominique Dreyfus para fazer um manuscrito inspirado nessa história. Ela escreveu uma história inspirada do espetáculo, escreveu um livro. Dominique Dreyfus, para quem não conhece, é a biógrafa do Baden-Powell e do Luiz Gonzaga. Ela que fez a biografia e conheceu, era amiga dos dois. E começou. Então, é uma grande amiga nossa, que a gente ama muito a forma que ela escreve, é muito sensível, e a gente adorou a história que ela escreveu, ilustrada, e foi ilustrado pelo Sylvain Barré, um francês que mora em São Paulo, já há muitos anos que mora no Brasil, e que sacou tudo e botou a ilustração tá muito bela. Ou seja, tem muitas pontes aí culturais, né? Exato. Você é brasileiro, residente aqui na França, né? Sua esposa é a Claire Luzy, que é francesa, e vocês uniram tudo isso. E tem um outro projeto, então, né? Da companhia da La Roda, que é o Festival Internacional de Choro de Aix-en-Provence, uma cidade do sul da França, que este ano, então, vai promover então a segunda edição deste festival, que entrou na programação da temporada cultural do Ano do Brasil aqui na França, né? Quer dizer, a segunda edição desse festival, como é que é promover um festival lá? Você que é o fundador, diretor artístico, quem que vocês trazem, o que está previsto nessa edição, Cristiano? Então, essa edição que desde o início está sendo com muita emoção, né? Com os altos e baixos, o trabalho, porque eu não sei se vocês sabem, todo mundo sabe, né? Com essa história de cortes na cultura, a gente não ficou de fora, é claro, a gente recebeu uma martelada muito forte na cabeça. No sentido de não ter financiamento para promover o festival. Então, mas felizmente a primeira pancada a gente passou, a gente está rodeado de pessoas maravilhosas, os voluntários que trabalham na roda, a equipe que nos aconselha, que trabalha com a gente, e eles deram muita força. São pessoas que trabalham com muito amor. A gente quase anulou por causa disso tudo, mas graças a essas pessoas maravilhosas que trabalham na equipe, a gente continuou, levantou a cabeça e vão conseguir viabilizar o festival. Viabilizar com uma ajuda muito grande da temporada do Brasil na França, do consulado do Brasil em Marsella, que foram muito importantes.
nisso tudo. E a programação? A programação vão ter várias coisas. Tem exposição de foto, o Choro Maton, de Olivier Lobe, que é um músico, um violonista sete cordas, mas fotógrafo, que fez um trabalho, que está fazendo, que é um trabalho aberto. É uma série, é um projeto que vai ficar aberto, eu acho que para o resto da vida dele. Agora mesmo ele está em São Paulo fazendo fotos de chorões. E o projeto dele era fotografar chorões no Brasil inteiro, porque ele percebeu que não tinha tanto assim, a gente tem algumas imagens dos grandes ícones, né, na história, mas é pouco documentado de uma forma geral, e ele teve essa sacação e começou a pegar não só os conhecidos, mas também todos os anônimos. Isso que é bonito. E vai ter a exposição dele, então, de alguns desses retratos, desses chorões conhecidos e anônimos no festival, que a gente já começou em parceria com o Festival Musiterranée. A gente fez a primeira parte da exposição, começou agora no dia 20 de março e vai até o dia 6 de abril no Bastide Granet, em Aix-en-Provence, e quando acaba o Festival Musiterranée, ele vem para abrir o nosso festival no dia, se não me engano, não sei se é o 14 ou 15. O festival começa no 14, mas eu acho que é no 15 a exposição, o programa. A programação, né, do festival. Então, depois tem oficinas, né, de músicos. Já temos mais de 40 músicos inscritos de toda a Europa, Alemanha, Espanha, Itália, muito da França, Norte, né? Que vêm fazer aulas, participar dessas oficinas com esses grandes músicos, que serão Abel Luiz, um dos convidados que vai dar conferências, as oficinas, e fazer um concerto. Vai ter uma noite dele, num concerto dele. Tem também o Paulo Aragão, que é um grande músico, fundador do Quarteto Malgani e arranjador, orquestrador de grandes nomes da música popular brasileira, que vai ter uma noite em homenagem ao Darius Mignot, onde ele vai fazer algumas das transcrições. Jaime Vignoli, cavaquinista, também professor da Casa de Choro do Rio de Janeiro, que é grande compositor, orquestrador e tudo. Vai ter uma noite dele também, o torno das cordas, então com o trio Turuna, né? Junto com Marcílio Lopes. Então, Marcílio Lopes, bandolim, que vai dar oficinas e tocar com o Jaime. Naomi Kumamoto, flauta, que é uma japonesa, mais brasileira que muitos brasileiros, que toca choro demais, professora também da escola portátil lá, da Casa de Choro. Marcos Tadeu, no pandeiro, que vai dar oficinas de pandeiro e tocar com os outros músicos. E o Rui Alvim, clarinete. Ou seja, é bastante diversificado, na verdade, né? Um festival multidisciplinar, né? E, né, a questão da roda também, né? E todo dia vai ter roda. No final das oficinas, lá no bistrô, né? vai ter roda todo dia. No final das aulas é roda. Com os professores e alunos. Agora é interessante, Cristiano, porque é a segunda edição do festival, né? Queria que você comentasse, então, como é que é a receptividade desse público aí do sul da França para esse estilo musical, né? Que é tão brasileiro, né? E que existe festival de choro, né? Em várias cidades aqui da Europa, a gente sabe, né? Mas como é que é a receptividade do público lá dessa região do sul da França, Aix-en-Provence, e claro, de toda a região, né? Para esse estilo musical e para o festival também. Tem muitos anos já, a gente fundou a Roda em 2007, e com essa ideia de ter músicos que toquem choro, porque o nosso interesse real, na verdade, a gente quer roda de choro. A gente quer que tenha muitos chorões que toquem choro. A verdade é só essa, é muito simples o nosso desejo profundo de tocar choro todo dia e com várias pessoas que têm um repertório grande também, que a gente possa dividir isso. Então a gente fundou a Roda com essa ideia de dar oficinas, fazer rodas um pouco pedagógicas para os músicos se interessarem e tudo. Desde 2007 a gente faz isso. Agora está bem complicado, depois de uns anos, durante o confinamento, tudo isso, o Covid, foi complicado. E sempre foi muito bem aceito, as pessoas, os músicos se interessaram, todo mundo fica bem pensando, mas que música é essa? Que é isso? Como é que a gente conhece? Isso é brasileiro? É do Brasil? Eles se surpreendem, mas porque a gente tem sempre as mesmas coisas que vêm na grande mídia internacional do Brasil, é reduzido a uma coisinha bem pequena. Alguns clichês, né? E clichês.
E o choro ele tem ganhado muito espaço na Europa, depois de muitos anos eu vi isso. E o primeiro festival, a gente fez com medo, a gente fez com a cara e a coragem, sem nenhuma ajuda, zero ajuda. Teve a misa de exposição, eu não sei como é. Eles deram sala, a prefeitura de Aix-en-Provence deu as salas, o lugar e tudo, aí foi... E a gente fez na cara e a coragem com um grupo de amigos que toparam fazer e deu certo? Só que tinha tudo para dar errado, porque foi na segunda semana de férias, onde as pessoas estão viajando, não tem ninguém na cidade. E a gente, depois que botou na onde, que loucura com aquela... A gente vai acabar com a... Acabou. A gente vai falir tudo e que besteira que a gente fez de fazer isso. A gente teve na véspera, ficamos apavorados. Só que foi um sucesso, estava casa cheia, todos os eventos. A gente teve que deixar a gente de fora. A gente não esperava. Então, sucesso enorme, mas muito além do que a gente imaginava. Mas muito além. E o que, de uma certa forma, motivou você e a Claire, então, a se investirem tanto para a realização desse Exatamente. festival, e de outras pessoas se oferecerem para ajudar. E chegou, que descobriram no festival. Tiveram pessoas que hoje fazem parte da equipe que conheceram a roda nesse festival, que viu que ficaram alucinados e se aproximaram da gente e vieram, não, eu quero ajudar vocês a fazer isso. E certamente vai ser um sucesso, né? Eu espero. Tudo indica tem que vai ser um sucesso, tem que ser. Quem tiver interesse, então, né, que procure então, o site da Companhia La Roda e terá mais informações do Festival Internacional de Choro do Aix-en-Provence, que foi fundado e é dirigido artisticamente por você, Cristiano Nascimento. E Claire Luzy também, claro. Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Parabéns pelos seus trabalhos, né? E muito sucesso também para o Festival de Choro. Tá? Muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio França Internacional. Esperamos todos lá.